Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um questionamento que algumas pessoas já me fizeram ao longo desse tempo do canal. Um adolescente com um transtorno de conduta virá a ser um psicopata na sua vida adulta? É uma questão bem interessante e preocupante também. Então, aqui no canal Falando Sobre Você, o assunto é esse: transtorno de conduta, futuro, um psicopata? Antes de dar continuidade ao assunto, quero me apresentar. Me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Vamos lá então, pessoal? Bom, então, né? O que a gente vai falar a respeito disso? Realmente é um jovem, um adolescente com diagnóstico de transtorno de conduta significa automaticamente que ele será diagnosticado como psicopata na vida adulta? Não, gente, não significa, tá? Por quê? Porque um adolescente, ele ainda está num processo de formação da sua personalidade, né? Até os 18, 20 anos de idade, a formação neurológica toda ainda está em processo. E existe condições de nós chegarmos nesta personalidade e conseguir fazer modificações, alterações, né? Que nos permite dizer que não necessariamente vai ser um psicopata. O mais importante antes de qualquer diagnóstico é que a pessoa tenha consciência de que tem alguma coisa estranha nela. Esse adolescente, esse jovem, ele precisa entender que o que ele faz não é correto, que o comportamento dele não é adequado. Gente, eu não vou parar o vídeo, tá? Desculpem aí a barulheira, né? Mas é a ambulância passando. Então, essa consciência o adolescente precisa ter, e ele vai ter essa consciência de que maneira? Recebendo tratamento adequado. Então, se uma família verifica que o seu filho tem comportamentos muito extrapolados, é um exagero muito grande, ele é maldoso, não dá para mudar o termo, ele é maldoso, ele maltrata as outras pessoas, ele maltrata animais, ele sente prazer em fazer isso. Ele conta com prazer que fez essas coisas. Ele destrói o que é dos outros, ele destrói coisas públicas. Tem o prazer de estragar as coisas ao redor. Ele rouba, ele tira as coisas de você, ele rouba o que você tem ou rouba até mesmo fora de casa. E nesse momento, se você tem um adolescente assim, não dá para ver isso como algo da idade de adolescente, porque os adolescentes não fazem isso, né? A maioria dos adolescentes fazem coisas, né, de molecagem, vamos dizer assim, né, de brigas, se provocarem, estraga uma coisa aqui ali, mas não aquela coisa prazerosa que a gente, quando conversa com um adolescente com transtorno de conduta, é uma frieza, né? É aquela coisa do eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu gosto, eu fiz porque eu queria ver aquela pessoa sofrendo, eu queria ver aquele animal sofrendo. Eu queria ver aquela pessoa sofrer por ver que eu destruí o que ela tinha, o que ela gostava tanto. Então é uma frieza. E isso a gente não vê, né? O adolescente pode até fazer coisa errada por aí, uma delinquência, né?
quer fazer coisas erradas, coisas que são ilegais, mas tem um arrependimento, tem até um sentimento de medo, de pavor daquilo que pode vir a acontecer com ele. Uma criança, um adolescente, né, com um transtorno de conduta, ele não se preocupa com isso, ele não está interessado em saber se ele vai ter algum prejuízo ou não. Então é importante que esse jovem esteja em acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Para quê? Para que ele faça o entendimento desse seu comportamento e, através dessas terapias, ocorra a possibilidade de uma modificação, de um amenizar desse comportamento, de uma conscientização desse comportamento, para que ele faça a escolha do que ele vai querer para ele. Ele tendo consciência dos erros que comete e que esses erros vai ter ao longo da vida um retorno que vai privá-lo da sua liberdade, pode fazer com que ele reprima isso e não faça tais delitos. Então não é que ele vai mudar o sentimento dentro dele e vai se tornar uma pessoa boazinha, não. Ele vai reprimir, ele vai aprender a lidar com isso e desloca para algo mais saudável. São adolescentes muito inteligentes, muito espertos. Então, é necessário trabalhar o aproveitamento disso para que vá para uma situação mais saudável na sua fase adulta. Ó, gente, deve ter acontecido alguma coisa grave aqui por perto, porque não param, né? Então, a importância desse jovem, desse adolescente estar, então, em um acompanhamento psiquiátrico e psicológico é muito grande, ok? Na questão psiquiátrica, há necessidade de uma avaliação e um diagnóstico, né? Nessa avaliação, o psiquiatra vai ver se há necessidade ou não de alguma medicação, às vezes de um controle de humor, um controle da sua agressividade, da impulsividade, né? E no caso do tratamento com psicólogo, aconselha-se a terapia cognitiva comportamental, porque ela vai lidar exatamente com esta questão do entendimento da ação e reação e a busca de um novo comportamento para que a reação não seja negativa. Então ele vai buscar um comportamento positivo para aquilo que ele sente e tem que reprimir, para ter da vida um retorno positivo também. Então é importante que esse adolescente esteja nesse tratamento. Ah, mas Nalu, então isso significa que na fase adulta não vai ter um comportamento de um psicopata? Também não, porque é um ponto de interrogação. Qualquer ser humano é um ponto de interrogação, né? No caso, né, de uma criança que já vem, um adolescente que já vem com um quadro grave nesse tipo, nós temos que estar sempre atentos para buscar esses atendimentos e ter a compreensão de que pode ser que esse adolescente mantenha esse comportamento, mantenha esse tipo de vida e, infelizmente, atue plenamente como um psicopata pela vida fora. Como podemos fazer tudo isso, ter todo esse esforço, esse empenho, esse jovem também ter esse empenho de melhorar-se e na fase adulta não ter comportamentos de um psicopata, aprender a lidar com todas essas pulsões e ter uma vida bem mais adequada. Mas Nalu, todo psicopata teve na sua adolescência um diagnóstico de transtorno de conduta? Primeiramente, a gente tem que entender que
a maioria das pessoas não busca ajuda. Então, não é que um psicopata na sua adolescência teve um diagnóstico. Uma pessoa que é psicopata na vida adulta, que a gente vê todas as características, vê todo, né, o quadro, mas ela não tem um diagnóstico. Mas a gente vê, né, no convívio ali, a gente vê, aquela ali só pode ser psicopata. Se a gente for conversar com essa pessoa e ela contar alguma coisa de forma sincera, ou conversar com familiares, pessoas que conviveram com ela na sua adolescência, com certeza nós vamos nos deparar com comportamentos, com sintomas clássicos de um adolescente com transtorno de conduta, tá? Mas um transtorno de conduta não necessariamente vai ter os comportamentos e características de um psicopata na sua fase adulta, tá, gente? Então a gente pode lidar de maneira positiva, tá? Quando a gente tem um adolescente com esse quadro, tá? Aí no canal nós temos uma playlist só sobre crianças e adolescentes. E lá nós temos um vídeo que fala bem explicadinho a respeito do transtorno de conduta. E tem outros vídeos também que falam sobre o tema. Então, deem uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui no vídeo assinalado para vocês, tá? Tanto a playlist quanto os vídeos, né? Então, deem uma olhadinha lá. Vocês vão ter bem explicado o perfil de um adolescente com transtorno de conduta. Aqui é mais para a gente ter essa clareza de que um adolescente com transtorno de conduta não necessariamente vai ser um psicopata na sua vida adulta. Há a possibilidade de nós amenizarmos, resolvermos, entendermos isso, ter consciência e essa pessoa, esse ser, ter uma vida mais adequada e não sofrer com todo esse estigma de psicopata. E também entender que, infelizmente, nem todos fogem disso. Alguns escolhem manter esse padrão. Quando não há tratamento, gente, quando não há um acompanhamento profissional desses jovens, infelizmente, o que resta nos dizer é que são futuros psicopatas, sim. Certo? O vídeo vai ser mais curtinho, porque o recado que eu queria dar era esse, tá, gente? Lembre aí, se gostaram do vídeo, da informação, deem o joinha, deem um like. É assim que o YouTube entende que o vídeo foi bom e manda para mais e mais pessoas. Assine o canal, isso me ajuda a mantê-lo ativo na plataforma. Faça algum comentário, quer pedir um assunto novo, diferente, pode colocar aí que eu vou ler, respondo todos e, se for o caso, faço também um vídeo novo sobre o seu assunto. E compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que entendam uma coisa pode levar a outra ou não. Certo, gente? Encontro vocês no próximo vídeo.